Bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos à nossa primeira aula sobre função exponencial, né, turma? A nossa 34ª aula na playlist do ensino médio. Então, o que a gente vai falar aqui, galera? Para falar sobre função exponencial, a gente precisa falar um pouquinho antes sobre potências. Então, essa aula vai ser sobre isso. Vai ser uma pequena introdução sobre o assunto de potência. Então, vamos começar, né? Para estudarmos as funções exponenciais, primeiro falaremos um pouco sobre potências. Se temos A, um número real, e N, um número inteiro positivo maior que 2, temos então a seguinte definição. A elevado a N é igual a A vezes A N vezes. Ou seja, A elevado a N é igual a o produto de A por ele mesmo N vezes. Então, vamos aqui um exemplo, né? Alguns exemplos. A ao quadrado vai ser igual a A vezes A ao cubo A vezes A elevado a 7 vai ser igual a vezes ele mesmo 7 vezes. Exemplo numérico, 2 elevado a 2 ou 2 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 2, que dá 4. 3 elevado a 4 vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, igual a 81. A definição mais simples de potência, espero que tenha isso em mente fácil. Quando n igual a 1, temos A elevado a 1 igual ao próprio A, porque um único fator não é suficiente para a definição de um produto, né? Então, fica bem simples essa definição. E a nossa outra definição básica é essa, que quando o nosso n é igual a 0 e o A diferente de 0, temos por definição que o A elevado a 0 vai ser igual a 1. O que isso quer dizer? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Temos motivos em definição, a gente não vai explicar aqui. Quando falarmos das propriedades, usando ela a gente pode mostrar isso, e talvez eu fale, mas não garanto nada. Então vamos seguindo. Outros exemplos de potências, que vamos aqui, menos 2 elevado ao cubo vai ser igual a esse fator aí, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 igual a menos 8. 0,25 ao quadrado vai ser igual a 0,25 vezes 0,25, que é igual a 0,0625. 1 quarto ao quadrado vai ser igual a 1 quarto vezes 1 quarto, que é igual a 1 sobre 16, que é igual a 0,0625. Lembrando, né, que isso aqui foi um exemplo só para mostrar, para quem percebeu, 0,25 e 1 quarto são exatamente a mesma coisa. Então nós temos aí mostrando o exemplo de fracionário e o exemplo decimal. Beleza? Vamos seguindo. Com A e B, números reais, e Mn, números naturais, temos as seguintes propriedades. Então vamos falar agora um pouco sobre as propriedades das potências. Temos aí a primeira propriedade, que o produto de A elevado a N por A elevado a M é igual a A elevado a N mais M. Então o que isso, vamos mostrar um exemplo. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 5, ou seja, 3 mais 2, né? Que é os expoentes, a soma do expoente 3 mais o expoente 2. Então, lembrando que essa regra só pode ser usada quando a base é a mesma, ou seja, quando, nesse caso aqui, porque é 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Porque como você vê, a gente vê na propriedade, né? Só temos o A. Então, espero que tenha dado para entender o que quis dizer com isso. Segunda propriedade, o A elevado a N elevado a M é igual a A elevado ao produto de N por M. Então, vamos a um exemplo. 4 ao quadrado elevado a quarta é a mesma coisa que 4 elevado a 8, né? Que é o produto de 2 por 4. Nossa terceira propriedade, o produto de A vezes B elevado a N é a mesma coisa que o produto de A vezes A elevado a N vezes B elevado a N. Ok? Esse produto ficou parecendo uma soma. Então, o que nós temos aqui, o produto de A por B elevado a N é igual
ao produto de A elevado a N por B elevado a N. O exemplo: 3 vezes 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso é só checar, eu não vou fazer a conta aqui, mas vai dar 225, ok? Eu vou fazer a conta só para... Nós vamos ter 3 vezes 5, que é 15, ao quadrado 225, 3 ao quadrado dá 9, vezes 5 ao quadrado que dá 25, também dá 225. Então é um modo de não esquecer a propriedade. Vamos à quarta propriedade, que A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Meio parecido com a última propriedade, né? Se a gente lembrar que divisão e multiplicação tem aí meio com a relação inversa. Claro que com B diferente de zero, porque não é definida a divisão por zero. Então vamos ao exemplo: 2 sobre 3 ao cubo é igual a 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Beleza? Então, do mesmo jeito que a gente fez a conta da outra, pode fazer aqui também para testar usando outros números com a divisibilidade mais fácil, talvez fique melhor. Estou usando esses números pequenos, mas nem sempre funciona tão bem. Então, a quinta propriedade, A elevado a M sobre A elevado a N, é a mesma coisa que A elevado a M menos N. Ou seja, é quase que o contrário daquela primeira propriedade que a gente viu. Quando você está dividindo um número elevado a M sobre ele mesmo elevado a um N diferente, vai ser igual a A elevado a M menos N. E é por isso que a gente tem aquela relação do zero. Quer dizer, não é por isso, mas é uma boa explicação, né? Para funcionar a propriedade. Porque pensa, se o M e o N são iguais, todo número dividido por ele mesmo tem que dar 1. Ou seja, quando você fizer essa subtração, então nesse caso, se o M fosse igual ao N, seria A elevado a zero. Só que aí seria o produto de um número por ele mesmo. Um produto não, um quociente de um número por ele mesmo. Então o que a gente teria? Que A elevado a zero igual a 1, igual a definição nos diz. Ok? Então é o que eu disse que eu ia falar sobre isso. O exemplo aqui, claro, se o A diferente de zero e o M maior ou igual a N. Ok? Porque com A diferente de zero, pela mesma pela mesma razão do B diferente de zero na outra propriedade. Não é definido divisão por zero. Então, o exemplo: 2 elevado a 5 sobre 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, porque é 5 menos 3. Ok, turma? Então, agora pensemos no caso se o expoente for negativo, que é um caso bem interessante. Exemplo: 2 elevado a menos 3. O que acontece? Usando as propriedades que a gente acabou de ver, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente pode fazer que 2 elevado a menos 3 é igual a 2 ao quadrado elevado sobre 2 elevado a 5. E por quê? Porque usando a propriedade nós vamos ter que vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 2 menos 5, que vai ser igual a 2 menos 3, né? Então, nós vamos ter aqui também que 2 ao quadrado igual a 2 vezes 2. 2 à quinta igual a 2 vezes ele 5 vezes. E se a gente fizer a divisão como está lá, nós vamos ter isso aqui, ó. Então você pode cortar 2 vezes 2 com outros dois fatores. E nós vamos ter que sobra 1 sobre 2 ao cubo. E com isso a gente chega à conclusão aqui que 1 sobre 2 ao cubo é igual a 2 elevado a menos 3, que é bem parecido com a nossa definição, que é que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, ou seja, A elevado a menos N é igual ao inverso de A sobre N, o inverso multiplicativo, beleza, turma? Então,
Todas as propriedades descritas antes valem para o caso do expoente negativo. Então é isso aí, turma. Vimos aí que saiu aqui a tela, né? E valeu, e lembra sempre, curta matemática.